Tem alguém aí? A Selma. Pri. Vamos lá, vamos ver se dá certo agora. Deixa eu esperar minha mãe entrar. Paula, Naná. Não, o celular dela tá conectado na internet Wi-Fi. Dá uma olhada. A Paula voltou. Bel. Lu Bocuto, Marcialine. Ah, é a Aline da cunhada do Wesley, né? Regiane, Rê, oi Rê. Ellen. Lori. Tô esperando só a minha mãe entrar, gente. Que bom que voltou. Oi, Aline. Ai, gente, tô nervosa. Maria Cristiana. Sabe quem eu chamei hoje? Quem eu tive contato? Não sei, quem é das antigas vai lembrar. Oi, Lê. Oi, Neis. Oi. A Fia, mãe do... mulher do Amarildo, vocês lembram? De trocentos anos atrás? Deve ser que ela tá no quarto. Dá uma ligada lá, Lori, ajuda aí pra mim. Vê aí. Ela vai ter que ir pra sala pra fazer, pra poder pegar, porque no quarto dela é horrível a internet. Oi, Van Morim. Oi, Lulinha. Oi, Cris. A pastora Lu tá aí também. A Kelly entrou de novo. Oi, Kelly de novo. Ai, gente, tem que dar certo. Acho que a internet da minha mãe lá tá ruim. Tô esperando. Porque a minha mãe fez um estudo. Eu falei, mãe, faz um estudinho lá. Ela entrou. Falei, mãe, faz um estudo aí e tal, assim, sensado, né? Meu, ela me mandou agora umas 20 páginas, tô brincando, do Word. Falei, Jesus amado. Ju, entrou de novo. Eu vou chamar minha mãe agora, vamos lá. Sim, eu me lembro. Mas acho que de quem tá aqui na lista, acho que só você que lembra da Fia. Acho que mais ninguém. Você, minha mãe, minhas irmãs, claro. Cirlei Oliveira, vamos lá. A Valéria. Agora deu. Ai, mãe, aleluia. Porque foi na minha internet, do celular. Ah, às vezes acontece O quarto com a isso. porta fechada tava ruim. Eu Ela imaginei não que tá fosse mais, isso, que no né? seu quarto com a porta fechada a internet é ruim. A Não, Naná tá. ajustando aí. Naná é a piloto aqui. Só se É, eu vou de carona. Ô mãe, sabe o que seria melhor? Você de fone. De fone fica melhor o Eu seu tô de áudio. fone. Ah, você tá de fone? Tô, Ah, tá bom. tô. Ah, é aquele Bluetooth chique. Hum. A gente também tá com saudade, Paula, de se aparecer, levar as crianças, né? Que o menino tá enorme. O menino da Paula, como é que ele chama? Né? Samuel. Eu vi o tamanho de Samuel, Jesus amado. Então, gente, hoje, semana passada a gente falou sobre Noemi, né? O negócio aqui tá uma benção, vocês não têm Nossa, ideia. caiu o celular. Não tem É assim, problema, isso né? acontece com todo mundo. E Peraí. Samuel e a Um Sarinha. trequinho, é melhor deixar assim, né? Será que tiver aqui não é melhor? Aqui, assim. Tá difícil Ficou bom, deixar o assim tá celular ótimo. estável. Não, tá ótimo assim. Tá, mas eu não tá segurando. Mas, cara, se quiser aqui, assim, for encostado, ele não para. Ai, Senhor. Peraí. Oi, Rê. Fala aqui que vai. Peraí que eu vou ajeitar aqui. Tá bom, enquanto isso eu vou explicando pro pessoal da semana passada. Aí, sim, melhor, Ao né? vivo assim mesmo, né, Lu? E se não tiver, vamos fazer o quê? Então, semana passada a gente falou de Noemi. E a gente ia falar hoje de Ruth, com a minha mãe. E semana que vem de Raabe Tá com melhor assim. a Tânia.
Semana que vem não, não é na outra, né? É cada 15 dias. Com a Tânia. Aí, só que aí teve a palavra de domingo, não domingo ontem, né? No outro domingo, o pastor Marcelo falou que eu preguei as coisas que ele ia falar e ele acabou pregando o que a gente ia falar também, né? Vem ficar mais perto. Essa vermelha. Mãe, tô te ouvindo também. Tá difícil aqui. Muito ruim. Não, então, eu estava falando que o pastor Marcelo pregou a nossa palavra. o que a gente ia falar de Ruth, né? O que a gente tinha combinado. Aí eu falei, mãe, aí vai ficar muito chato, porque vai ficar muito redundante, porque a gente tinha falado de Noemi. Aí ele falou um pouco de Noemi, falou de Ruth, falou um pouquinho de Rabi, mas Rabi acho que dá para continuar semana que vem com a Tânia, eu vou ver com ela. Semana que vem não, na outra ainda, né? Que a gente está fazendo a cada 15 dias. Assim que as coisas melhorarem, assim, na questão de tempo, tudo, é que com relação à faculdade, essas coisas, meu tempo está muito, muito exprimido. Mas quando melhorar, qualquer coisa a gente volta a fazer toda semana, se der certo. Então, aí a gente mudou de tema, eu e minha mãe. A gente decidiu mudar de tema, de falar sobre Leia, para alguns Lia, né? E a gente conversando hoje, eu e minha mãe, a gente viu que Leia e Lia... Gente, dá um joinha aí se tá tudo certo, se vocês estão vendo, se tá tudo ok. Eu e minha mãe conversando sobre Leia hoje, durante o dia, a gente viu que não dá para falar de Leia sem falar de Raquel, né? Então, oi, Li. Então, a gente vai acabar falando das duas, de uma certa forma, entendeu? Primeiro, eu queria dizer que a história de Leia, a história de Jacó, a história dos patriarcas, foi uma das primeiras histórias da Bíblia que eu aprendi. Inclusive, né, com a minha mãe, ela sempre contava essas histórias pra gente. Eu amo a história de Gênesis, assim, né, dos patriarcas e tal. E ela é uma história bem comprida, bem complexa. Talvez a gente não consiga falar, talvez não, é certeza que a gente não consegue falar tudo hoje, porque é muita coisa. Até eu ia falar com a minha mãe, acabou não dando tempo, qualquer coisa a gente fala só dos 4 primeiros filhos, né? Que é o mais importante, talvez, e qualquer coisa a gente joga pro final para... É muito para os filhos da Raquel, sei lá, a gente vê alguma coisa aí. Mas, de qualquer forma, a gente decidiu falar de Leia e Raquel, né? Tá como Leia, a primeira esposa de Jacó, mas a gente vai falar das duas, porque não tem como falar de uma sem falar da outra, não dá. Então, eu vou pedir para minha mãe, para ela contar. Vocês vão ver minha mãe contando história que parece eu, né? Na verdade, eu que pareço ela, né? Contando historinha para criança. Eu vou falar para minha mãe contar por cima o que a gente precisa saber hoje, né? Na questão de Leia, de Raquel e de Jacó, que no caso era o esposo delas, né? Então, põe a gente a par da história, mãe. Aí. Bom, o que a gente vai falar é que Leia, ou Lia, né, não sei, ela era a irmã de Raquel. As duas eram primas de Jacó. E Jacó, logo que ele viu Raquel, ele se entusiasmou todo, porque ela era linda. E Leia, diz a palavra, que ela tinha os olhos meigos. E eu, há muito tempo, me intrigava com isso, né? Olhos meigos. Espera um pouquinho só. Mãe, espera só um pouquinho. Acho que é melhor aumentar um pouquinho o seu som, se tiver como, pra gente ouvir. Peraí. E aí? Deixa eu ver se é o celular. Põe o microfone mais perto da sua boca. Agora que você pôs o microfone mais perto, ficou melhor. Não, agora estava com pouquíssimo som. Vai. Melhorou? Melhorou? Põe o microfone perto da boca. Para te ver, tá bom. Os sacos tudo em cima do guarda-roupa, tá lindo também. Ai, meu Deus do céu. Zara. Tá difícil aqui, viu, gente? Mas... tá baixo. Você agora, deixar o mulher? microfone mais perto, mãe. Deixa o microfone mais perto da sua boca. Aqui, bem pertinho. Tá bem perto. Dá pra ouvir? Melhor. Dá. Então pode continuar. A Sandra falou que tá baixo. Vê aí, Sandra, se melhorou. Meilhas, né, Jara? Mas o quê? Se melhorou o som. Acho que melhorou.
Vai lá, mãe, manda ver. Fala de Raquel, de Léa. E Léa, ela tinha uma coisa que me intrigava sempre, é porque lá está escrito que ela tinha os olhos meigos. Em outra versão fala os olhos tenros. E aí eu me intrigava, o que seria? Uns falavam, porque ela era vesga, porque ela tinha os olhos para baixo, porque tinha não sei o quê. E eu vendo um artigo na internet, e eu vi que aquilo lá realmente é o que mais parece que é o certo. Porque assim, fala que Léa tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Então, aquilo que chamava a atenção de Léa eram os seus olhos. Dizem que ela poderia ter os olhos claros. Então, vamos dizer, era o fator bonito dela. O resto não. Ela devia ser uma mulher feia de olhos bonitos, né? Exatamente. Então, ela ficava ali sempre em segundo plano com relação à irmã. Sempre em segundo plano. E Jacó, quando viu a Raquel, ele se apaixonou. E foi trabalhar 7 anos para poder casar com a Raquel. Mas, como Jacó era enganador, também foi enganado. Então, quando ele se casou, naquele tempo a mulher era toda aparelhada. Não? Não tá dando agora tá vindo codificado, peraí. Não, você falou de Jacó, enganador. Se falar pelo celular, melhora? Vamos ver se melhora. Melhor com... Alô? Melhorou assim? Sem o microfone? Melhorou. Então vamos deixar assim. Fica ruim que fica um delayzinho, mas tá dando para ouvir. O seu tá cortando, mas tudo bem. Então, ele foi enganado. E naquele tempo... Peraí, mãe, peraí. Noivas se casavam tudo. Peraí. Muito ruim. Espera um pouquinho. Não tá dando para ouvir. Gente, esse negócio não vai. Já falei para você não usar o Bluetooth. Então, ela tirou o Bluetooth. Melhorou muito, né, Emerson? Ó, o Emerson tá falando que melhorou, a Inês falou que melhorou. Não deixa. Vamos lá, mãe. Bom, vamos dá voltar. pra ouvir a Lucia aí também. Tá, a família inteira. Vai tentar outro artifício, peraí. Eu sei, eu tenho isso também. Poxa. Ai, gente, eu não acredito. Que triste. Melhorou, mas agora caiu. Tá dando para ver agora? Agora tá dando para ouvir, tá ótimo. Ótimo. Então tá bom, vamos deixar assim. Tá. É o melhor. Então, as mulheres daquele tempo se casavam toda enrolada, não se via nada. E lá foram para a lua de mel e ele só descobriu no dia seguinte. Ela deve ter ficado quietinha a noite inteira, meu. Deve ter sido muito difícil para ela. Porque ela sabia que ela estava indo no lugar da irmã. Isso deve ter sido um trauma muito grande para ela, muito difícil, né? E no dia seguinte ele descobriu e ficou furioso com o sogro. E aí o sogro falou, não se faz aqui não se faz assim, primeiro casa a mais velha, depois a mais nova. Existem teorias que dizem que elas eram gêmeas, porque você vê, Jacó e Esaú eram gêmeos, no entanto, Esaú era mais velho porque nasceu primeiro, né? Então, pode até ser que realmente fossem gêmeas, mas a gente não sabe. A gente sabe que ela era mais velha. Casou, e aí, como Esaú reclamou, então o Labão falou para ele, você trabalha mais 7 anos para ficar com a Raquel, mas completa os 7 dias do casamento e você vai tomar a Raquel. E aí, foi lá, ela sendo a primeira mulher, mas sendo aquela que não era a preferida. E a Raquel a preferida. E só que ela vivia lutando pelo amor do marido.
porque é muito difícil, além de você casar, na verdade foi empurrada, né? Ela foi empurrada para ele. Além disso, você não ser aquela que ele ama, era muito difícil. E aí, o que aconteceu? Deus fechou a madre de Raquel, mas abriu a madre dela e ela gerou filhos. E ela começou, né? Gerou Rúben primeiro, depois Simeão, Levi, Judá e Issacar. Ela teve 4 filhos, um em seguida do outro, né? E cada um tinha o seu significado. Não sei se nós vamos falar dos significados agora. O que você acha? Não, a gente fala Vamos? depois. Fala a Tá. história assim, o máximo que der, aí a gente É, vai falando das coisas, que é é. melhor. E só que ela vivia sofrendo por isso. Tudo para ela motivava a ganhar o amor do marido. Ela queria que o Uhum. marido a amasse, que tivesse um sentimento por ela. E Raquel era uma mulher muito ciumenta. E ela tinha inveja da irmã. Na verdade, uma Uhum. queria o amor do marido que a outra tinha, e a Raquel queria os filhos que ela não tinha, né? Uhum. E Uhum. a Raquel vivia competindo com ela, vivia, né, lutando com ela, porque ela queria os filhos. É. E para que essa... Competição de irmão e irmã não é uma coisa muito incomum, né? Já é comum, ainda É, mais você mas casar com o mesmo homem, né? exatamente. Casar com o mesmo homem e sabendo que a irmã, além de bonita, era a preferida. Porque às vezes ela poderia ser bonita também, mas não era, né? Pois E é. o que, é, e o que acarretava mais dificuldade. E aí, quando ela Uhum. teve os 4 filhos, e aí nesse inteirinho, Raquel falou, bom, já que eu não tenho filho, eu vou pôr minha serva para dar filho para ele. E colocou a serva dela. E teve os filhos, teve 2 filhos, se não me engano. 2 Não estou filhos. olhando aqui. É. E 2, é. aí chega o dia em que Rubem traz umas mandrágoras. Mandrágoras era uma planta, uma fruta, que era tipo afrodisíaca, que diziam que comendo aquela mandrágora, a mulher ficaria fértil para ter filhos. E aí Raquel quis. E ela falou, a primeira vez que ela vai se insurgir contra a irmã. Porque em nenhum momento você vê ela se insurgindo. É sempre A Leia, Raquel, né? é a Sempre a Leia. Raquel provoca, É mas a Leia sempre a sempre na Raquel dela. provocando e ela tranquila. Mas agora ela Uhum. falou, além de você querer o meu marido, porque na verdade o marido era dela. Ela que casou É. primeiro, né? Além de você querer o meu marido, você ficar com o meu marido, agora você quer as mandrágoras que o meu filho trouxe? E aí ela fala, então, ó, faz de conta, não, vamos fazer o seguinte, hoje a noite que seria minha para você, e eu fico com as mandrágoras. E ela chegou, a hora que Jacó estava apontando lá, ela foi correndo, falou, hoje a noite é minha, hoje é comigo que você vai dormir, né? Ela devia estar feliz da vida, né? E aí ela foi e concebeu. Quer dizer, uma vez só, Uhum. e já concebeu, ela era muito Era fértil. fértil pra chuchu, ela era Embora bem fértil. ela já tinha parado de ter filhos. Eu não É. sei, o que a gente não sabe é se o motivo dela ter filhos, não ter mais filhos, foi Deus que cessou, ou se ela não tinha tido mais oportunidade de estar, de dormir com o marido. Não tem nada Tanto que ela explícito fez a nisso, né? troca com a irmã, né? Exatamente. E aí ela foi e gerou outro filho. Depois a gente vai falando o nome dos filhos, se der tempo. Gerou outro Uhum. filho, né? E em Uhum. seguida ela teve a oportunidade de estar com o marido de novo e gerou mais outro filho, né? E em seguida teve uma filha. Na É. verdade, é a única filha mulher que dá o nome na genealogia. Geralmente, você pode pegar Verdade. as genealogias, não tem mulher. Quando tem uma mulher é porque tem um fato Ela é esposa de específico. alguém, né? É. Não, quando fala de uma filha, é porque, por exemplo, fala lá na Ah, época de é. Moisés, de 2 filhas, agora eu não me lembro qual era De o líder, Caleb. que morreu, não, que ele morreu e elas queriam Ah, as herdades.
E aí mostra que elas É, foram as filhas falar. de Caleb. As filhas de Não lembro Caleb. de quem. Então, e aí, só quando há um fato interessante. Mais para frente Uhum. terá o fato de Diná, que eu não sei se a gente vai abordar isso Não, mais não para vai dar frente, tempo, entendeu? mãe. Não vai dar tempo. Não, eu digo você abordar com outra pessoa. Ah, alguém falar sobre Não, não Diná, hoje, né? Ah, legal. entendeu? Então, se vai abordar, então não dá tempo de falar sobre ela. Então, por isso que É. aparece o nome. Não sei se tiveram outras filhas, mas o Uhum. nome dela aparece. E aí, Uhum. ela encerra aí. A gente vê o quê? Que o desejo dela. E outra coisa, a Raquel era idólatra. Existe aquele Uhum. fato de quando eles estavam saindo, que eles foram embora sem falar com Labão, porque Jacó ficou preocupado de sair da terra de Labão, e Labão não permitir, então ele saiu escondido. E Raquel rouba os terafins do pai dela. E o pai vai Os atrás. ídolos, E né? ele dos ídolos. E aí o pai vai atrás e vai falar para Jacó. E Jacó fala assim: não tem, se tiver alguém aqui que tiver com os seus ídolos, essa pessoa morra. E ninguém achou os ídolos, porque quando o pai foi na Na tenda tenda dela, lá. ela sentou em cima de um como é que chama aquilo? Coisa de pôr nos cavalos, É, Sela. assento, Sela. Ela sentou em cima e falou que não podia. Ela escondeu embaixo os ídolos e sentou em cima e falou pro pai que não podia levantar porque ela estava menstruada. E o Uhum. pai entendeu e foi embora. E o que acontece depois? Quando eles estão lá em Betel, é a hora dela dar à luz no segundo filho dela, da Raquel, e ela morre durante o No parto. Assim que a parto. criança nasce, ela morre. Então, Uhum. é o resultado do pecado, da mentira, da idolatria. Então, quando você não se coloca na presença de Deus, e a gente vê a diferença da Lia para Raquel, porque Lia ela É. falava, agradou o Senhor e me deu um filho, tá? É. Sempre buscando, né, falando do Senhor. Uhum. E Raquel, ela era uma pessoa muito diferente. E você vê que, Uhum. eu ainda estava comentando com a Najara hoje, provavelmente Raquel morreu nova, porque ela ainda estava dando à luz. Então, ela É, não é uma verdade. mulher já idosa. Não deu, não foi Verdade. como Rebeca e outras que deram à luz já idosas. Ela É era nova verdade. ainda. Morreu nova. Por quê? Porque mentiu. E outra coisa que a Bíblia fala, que o mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe. Ela desonrou o pai quando ela mentiu. É, Também isso ela fez ela roubou morrer. do pai, né? Ela roubou do pai, Roubou, mentiu pro pai e ainda roubou o quê? Ídolos, né? É, que tudo é que pode idolatria. ser de errado, ela juntou numa coisa só. E tem um texto que você até uma vez falou, eu também não me lembro agora, que fala que aquele que rouba pai e mãe, né? É, Então, que tem maldição. Eu também não tem lembro desse. Eu maldição. preciso achar esse texto. É. É. Então, o que acontece? É, precisa, precisava haver dela um quebrantamento, e não houve. Claro. Não houve É. o quebrantamento. E É. eles. Provérbios 28, 24, a Naná falou. Ó, que legal. Provérbios. O que é? Ah, já caçou Lê aqui já. aí. A Naná. Provérbios 28, 24, que fala sobre isso, sobre roubar dos pais. Ah. Então o que ocorre? Ela morre e aí a Leia vai embora com o marido, sucede todas as coisas, e você vê que quando é, ela morre, ela é enterrada lá perto de onde eles estão. E quando Jacó morre, o que ele faz? Ele pede para ser enterrado com Com Lia, e Leia. não com É. Raquel. E não com Raquel. Não Então, com o a que, o Raquel. que, o que aparentemente parece é que ele acabou se afeiçoando a ela. Porque aí já não É. tinha mais competição, já não tinha outra para atrapalhar, e ele, É. provavelmente, ela era uma mulher, e a gente sabe que ela era uma mulher meiga, que Uhum. provavelmente tratava muito bem, e ali Uhum.
Pedro, lá em 1 Pedro 3:3, ele fala assim, que o enfeite da mulher não seja o cabelo trançado, ou as joias, ou as roupas finas, mas seja o coração dentro, o É. seu interior, né, dócil. O texto fala, eu até Uhum. anotei aqui, não sei se eu vou achar, porque, vê aí, 1 Pedro 3:4. Aqui é mais difícil, aqui eu enxergo Ah, a melhor. mamãe tá, Ó, a mamãe tá cheia de auxiliares lá. a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, e o que é de grande valor para Deus. Então mostra o Igual quê? eu. Igual, é igual nós. Nós somos o máximo. Super dócil. Mas o que a gente percebe é que ela viveu muitos anos e que ela pôde. Se ligou, sumiu o seu, mas voltou. É, É. que ela pôde ficar com o marido que ela tanto lutou para ficar. Então, nós percebemos o quê? Que a nossa vida tem que ser uma vida, né, de procurar viver como alguém que agrade aqueles que estão perto. Porque, tá O dando para ouvir aí? comportamento, né? Hã? O nosso Fala, comportamento, pode né? falar. Tá cortando. Bom, o que importa é a maneira com que vivemos. A gente vai passando o tempo, quanto mais passa o tempo, mais valor você dá às pessoas do que às coisas. Embora, é Ou óbvio, deveria ser assim, né? tem gente que não dá valor às pessoas, dá valor a coisas. E acaba É, sozinho. Porque a é, verdade é essa, que aquele verdade. que não dá valor às pessoas, a conviver com as pessoas, ele vai acabar não tendo, né, o carinho dessas pessoas. Às vezes você vê, né, às vezes a gente via velho, jogado, né, às vezes sem ter onde morar, e você fala, puxa, cadê a família desse senhor? Por que não, que ele está na rua? Ou por que está assim? Mas nós não sabemos o que foi aquele homem, como ele agia. Então, muitas vezes, ele próprio não quis a companhia das pessoas. E foi embora, e Uhum. sumiu. Então, a gente vê muito disso. Você vê reportagem na TV. Eu vi outro dia a reportagem de um homem que a família vivia atrás dele e ele não queria. Ele queria ficar na rua. Uhum. Então, não queria Uhum. saber de ninguém, não queria alargar a droga que estava usando, não queria nada. Então, Uhum. nós temos que valorizar. E o que Lia fazia? A Lia valorizava. A Lia, ela Valorizava as pessoas, né? dava importância às pessoas, dava importância ao marido, né? Ela tinha ali um Uhum. marido em grande conta, embora ele não É. tivesse ela em grande conta. O que Pois acontece também é. muito hoje em dia, existem mulheres que são desprezadas pelo marido, mulheres que, por um monte de motivos, acabam engordando depois que tem um filho, e o marido não dá mais atenção, começa a comparar com outros. Isso é terrível. Uhum. Coisa mais difícil que existe é É. quando você engorda e alguém fala alguma coisa, a gente já fica, né? E É. muitas vezes você engorda não é porque você quer, por um monte de fatores. Eu me lembro que a Uhum. minha irmã, quando casou, ela era bem magrinha. Teve o primeiro filho, engordou e não voltou mais. Embora ela fizesse tudo possível para emagrecer. Até que chegou uma hora que ela estava fazendo um tratamento e ela caiu, desmaiou em casa. E meu cunhado foi chamado às pressas, ele pegou os remédios, jogou tudo no lixo. Porque ele falou, Uhum. eu amo você do jeito que você é. E a gente vê isso E deve hoje, ser né, mãe? assim. Que é essa O tia marido tem que amar a que tá mulher. no hospital, É, é a tia Ruth que está no hospital, ela é. toda hora, ela esquece de todo mundo, mas ela lembra sempre do tio, né? Ela fica Ela perguntando chama do tio ele. Wilton. O tio tá com todas as faculdades mentais dele e tudo tal. A gente viu ele se emocionar várias vezes. Ele ama ela de verdade. Ele com 84, ela com 81 e um casalzinho que se ama, né? E E ele 61 anos de casado.
A minha vida toda, a tia Ruth foi gordinha, né? Ou gorda. E eu nunca vi o tio desprezar ela, nunca vi. Pelo contrário, sempre vi o tio tratar ela como uma princesa, como uma rainha, né? Porque ele Exatamente. amava mesmo ela. E ela não é que ela não quis emagrecer, que ela não quis, mas acontece que existem um monte de motivos que a gente sabe, que a pessoa engorda e vai fazer o quê? Vai jogar fora? Né? Então, É, o que Eu acontece? acho, eu Pode acho falar. legal a gente falar agora da Hum, questão dos nomes, porque entra aí, né? é, Que ela teve o sobre primeiro a. filho Uhum, e pôs o nome de Rubem, que quer dizer é, eis um filho, né? Eu fui vou vista, ver. né? E ela coloca, o versículo fala assim: o Senhor viu a minha infelicidade e certamente agora o meu marido me amará. Então ela estava É o achando que pelo desejo fato dela dela. ter um filho, pode falar, aqui Não, você tô falando, é o tá desejo cortando. dela. É. Então ela colocou o nome do filho, aí tipo assim, ó, agora eu vou ser vista, né? Então, vou ser vista agora, o Senhor olhou para mim, então meu marido vai me amar porque eu tenho um filho. Só que não deu certo. Não. Aí ela teve o segundo filho, que ela pôs o nome de ouvir, né? Simeão quer dizer ouvir. Aí ela fala assim, né? Porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada e me deu também esse filho, e chamou ele de Simeão. Só que ela viu que não deu certo também. Ela continuou sendo desprezada. Aí ela teve Levi, né? Teve o terceiro filho dela, Eu que foi também, Levi. eu também, eu Tu também. também teve. Se não foi seu terceiro, foi seu quinto, né? Mas ela, ela teve Levi, que quer dizer junto, quer dizer apegado. Aí ela falava assim, né? Agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque eu já dei para ele 3 filhos. Eu fico pensando, eu falo, gente, como devia ser dolorido o coração dela, né? Porque você vê, nessa frase você percebe uma dor, né? Tipo, Verdade. agora, finalmente ele vai me ver, ele vai me enxergar, porque, poxa, eu já dei 3 filhos, né? E ela em nenhum momento falou, minha irmã não deu nenhum. Mas ela falou, poxa, eu tive o que dar para ele, né? E foram os 3 primeiros filhos. E aí que vem também o que você falou, né? Que às vezes a mulher faz de tudo para agradar o marido, faz de tudo para ser presente, faz de tudo para coisar, e o cara ainda a despreza, né? Então isso é muito difícil. E a gente vê que nesse caso da Lia, ela acabou engravidando a 4ª vez de Judá. E Judá quer dizer louvor. E é tão bonito que ela fala assim, né? Quer ver, ó? Assim, deu o nome dele de Judá, que quer dizer louvor. Que ela engravidou outra vez e deu outro filho. Falou, dessa vez eu louvarei ao Senhor. Ou seja, o que dá a entender? O primeiro, tentei ser vista, não consegui. Tentei ser ouvida, não consegui. Tentei me apegar ao meu marido, chamar a atenção dele, não consegui. Agora, quer saber? Eu vou louvar o Senhor, eu vou adorar o Senhor, e o Senhor vai resolver a minha história. Foi isso que ela resumiu nesses 4 filhos, né? Exatamente. Tipo, eu fiz de tudo, tudo que eu podia, não consegui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou adorar o Senhor, né? Que Judá quer dizer louvor, eu vou louvar ao Senhor. E isso serve para nós, mulheres, né? Que quando a gente está numa situação dessa de desprezo, de angústia, né? É a gente evitar, como chama? Colocar a culpa ou nos filhos, porque ela poderia até pôr o nome no filho, que a gente já viu outras pessoas que põem nome até meio de desgraça no filho por causa da própria desgraça, né? Mas pelo contrário, aquilo chamou a atenção dela para louvar o Senhor. Como tipo, não, agora eu resolvi ser feliz, sabe? Eu não vou mais ficar disputando com a minha irmã essa posição, né? E isso me chamou muita atenção, porque hoje, quantas vezes a gente quer chamar a atenção ou do marido ou de outras pessoas e esquece que a gente tem que chamar a atenção de Deus. É ele que tem que ele que tem que ser o primeiro na nossa vida. A gente tem que louvar ao Senhor, né? Judá é louvor, né?
louvar ao Senhor por todas as circunstâncias. Achei tão bonitinho hoje no grupo da célula, o Miguel, filho da Aline, colocou um vídeo do YouTube de uma música infantil, mas que falava sobre louvar ao Senhor sobre todas as coisas, que Deus fez isso, Deus fez aquilo. E que... Aí eu falei, né, eu comentei lá, Miguel, muito bonitinha essa música e tal, e é muito importante a gente louvar o Senhor, né, adorar o Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Parar de nos preocupar com as outras coisas que estão ao nosso redor, entendeu? Entregar nas mãos de Deus, como a Aline falou, e louvar o Senhor por aquilo que Ele tem feito, né? Porque às vezes, ao invés da gente ser a Lia, a gente é a Raquel. A idólatra, a mentirosa, a enganadora, entendeu? Às vezes existe uma Raquel dentro de nós e a gente não percebe, né? E idólatra, você fala, ai, mas eu não tenho nenhum ídolo, não tenho nem sei o quê. Mas às vezes você idolatra seu marido. Às vezes você idolatra seu filho. Às vezes você idolatra sua casa. E um milhão de outras coisas que a gente pode colocar aí de idolatria, né? Verdade. Não sei se vem na sua cabeça mais alguma coisa, mas tem muita coisa que você pode idolatrar, colocar no lugar do Senhor, entendeu? E ser como Raquel, ficar disputando com as outras pessoas atenção, ficar disputando, como chama? Atenção, disputando conhecimento, disputando as coisas, e Lia estava lá na dela, louvando ao Senhor, né? E tem uma coisa, né? Quando você louva, né? As coisas parecem ser diferentes. Às vezes você está numa situação difícil e você começa a louvar, você vai vendo que a nuvem vai dissipando. E você vê o sol aparecer, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque o louvor traz a presença de Deus. Verdade. Né? Deus habita no meio dos louvores. Então, quando nós louvamos a Deus, nós estamos trazendo a presença de Deus. Agora, o inverso também é verdadeiro. Se você murmura, se você xinga, se você fica irada, se você fica chutando, como diz Josinho, chutando o pau da barraca, vai acontecer o quê? Você vai chamar quem? Não é Deus. Então, nós temos que prestar atenção naquilo que a gente faz, nas nossas atitudes, às vezes murmurar por qualquer coisa. Ah, porque não tem isso. Ah, porque eu queria ir naquele lugar, não posso. Ah, porque não sei o quê. Eu não sei, a fulana fez isso, fez aquilo e tem lá, ganhou isso. Eu não ganhei, eu não tenho, eu me esforço, eu faço o que eu posso e não tenho o que ela tem. Isso, além de tudo, é inveja, faz parte das obras da carne. Então, nós temos que procurar fazer. Jesus, a palavra fala assim, aquele que quer ser como Jesus tem que andar como ele andou. Então, nós que temos o Espírito Santo, nós temos que procurar viver como Jesus viveu. E não viver como o mundo vive. O mundo vive aí. Uma pessoa fez uma coisa, o outro vai lá e fala um monte de besteira e descarrega toda a ira. Aí depois fala, eu não me lembrei. Eu falei, porque eu tinha que falar, entendeu? Então nós temos que buscar. Isto aí é você buscar o dom do Espírito. Isso é você buscar viver a plenitude do Espírito Santo. Então, buscar a plenitude do Espírito Santo não é cair no reteté. Não é ficar falando em línguas só. Deve falar em línguas? Deve. Deve orar? Deve. Tem que orar, sempre. Mas nós temos que aprender que nós temos que buscar viver aquilo que a palavra de Deus diz para nós sermos. Então, hoje, às vezes você vê pessoas sofrendo e você não sabe o porquê. Às vezes porque lá atrás fez coisas e não se arrependeu. Então a palavra de Deus fala assim, de Deus ninguém zomba, né? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, nós temos que viver, você vê que Leia, o que ela plantou? Ela plantou amor, ela plantou o louvor, ela plantou ali a paz, procurar ter paz, né? Quando que o resultado qual que foi? Raquel morreu e ela ficou com o marido.
E com O os filhos marido de foi só Raquel, dela. né? Porque ela que teve Ficou que os filhos de cuidar Raquel. das crianças, Exato. Não, né? ela morreu, o bebê Ela morreu no era parto, Benjamin era recém-nascido. Quem queria neném. cuidar? Quem que cuidou, com certeza, foi Raquel, ou foi Lia, né? Exatamente, era Que acabou sendo a sobrinho. mãe de Quem não ia fazer Benjamim. isso? Né? Então, o que a gente vê? Quem que não ia fazer cuidar do sobrinho? Se É, verdade. você acontece qualquer coisa com a sua irmã, com o seu irmão, você quer pegar para É. você, quer cuidar. Claro. Então, É. a gente vê o quê? Que o que ela plantou, ela colheu. E ela ficou com o marido até o final. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós plantamos. Porque o que você planta, você colhe. Nós temos que tomar cuidado de como nós tratamos. Jesus fala assim, como você quer ser tratado, trata as pessoas também. Foi Jesus que falou, não é que ninguém, é só Jesus. É. Quer dizer, Não, se e ele a gente fala estava até isso... falando, e a gente estava até falando hoje, né, que, ai, não, olha, eu quero ser como Leia, né, ou como Lia, que, tem tradução que é Lia, tem tradução que é Leia, eu quero ser como Leia, eu quero ser assim, assim, assado. E às vezes acaba até em nosso interior existindo o conflito de Lia e Leia, né? A gente, Sempre. de sermos as duas, de Lia e Raquel, de sermos as duas em uma só. Né? Nós às vezes agimos como a Raquel e às vezes agimos como Leia, né? E devemos escolher sempre a melhor parte, que no caso era como Leia era, né? Fazer o que ela fazia, agir da maneira que ela age, porque inveja a gente sempre vai acontecer da gente ter uma oportunidade de ter de alguma coisa, briga. Você percebe que Raquel era uma mulherzinha meio ranheta mesmo, que ela dava uma provocadinha. E isso a gente pode ter. Agora, a gente tem que ser transformada nas Leias da vida, né? Ter os olhos meigos, ter a meiguice, né? Jesus fala que, como é que é? Para ser amável, que nem ele. Tem uma coisa assim que Jesus fala, de amabilidade, né? Que Jesus era... Hã? E fala que os olhos, né, são a luz de dentro, do nosso exterior. Tanto quanto você vê, mas também quanto você expressa, né? O que você vê vai trazer coisas boas ou ruins para sua alma, mas também você expressa no olhar aquilo que você é por dentro. A gente sabe disso. E você falando isso agora, sabe que eu lembrei? A gente agora tá com o hábito de ter que usar máscara, né? Então, o que a gente olha das pessoas são os olhos, né? A gente está sempre olhando os olhos das pessoas. E eu percebo que a pessoa percebe quando você sorri através da máscara. Verdade. Por causa dos olhos. E principalmente as crianças, porque eu gosto de criança, eu sou muito... Então, tipo, eu sempre mexo com uma criança e tal, né? Então, às vezes a gente esquece de estar com a máscara, aí eu viro para a criança, dou um sorriso, ela retribui. Eu falo, gente, né? Depois eu fico pensando, como é que ela viu que eu sorri? Na verdade, os nossos olhos que transmitem sentimentos, transmitem o amor, né? A simpatia, ou o contrário também, né? Às vezes a pessoa tá ali toda simpática, mas os olhos dela tá mostrando de que ela queria fugir dali, né? Ou querendo brigar com a outra. Porque conforme a pessoa... E você vê que pessoas, às vezes... Acontece de pessoa que não tem, que não como é que se fala? Que é falsa. Essas pessoas têm dificuldade de olhar nos olhos dos outros. É verdade. Ela não olha no olho. É verdade. Por quê? Porque ela não tem coragem de encarar. E tudo se transmite pelo olho. Você transmite alegria, você transmite tristeza. Você percebe quando alguém está triste pelo olhar. Pelo olhar. Então, é o que a Bíblia fala de semblante, né? Semblante caído, semblante... Porque pelo olhar, você transmite tudo isso. Então, nós temos que ver que, na verdade, os olhos meigos de Leia transmitiam o que havia dentro dela. É verdade. Ela era meiga e os seus olhos eram meigos, né? Verdade. E Raquel era bonita e como diz a Bíblia, a beleza passa. Né? A beleza passa, as rugas vêm, os cabelinhos brancos, que eu ainda escondo, mas você já não esconde mais.
Então, a beleza passa para todo mundo, mas a meiguice é algo que faz parte, tem que fazer parte do seu caráter, né? Tem que vir de dentro para fora. Exatamente. Os olhos veem e o coração sente. Porque as pessoas falam, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. E aí a Isa colocou aqui o contrário, né? O que os olhos veem, o coração sente. E é verdade. Exatamente. E os olhos, ele transmite o que você é e transmite as coisas de fora para dentro também. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós vemos, né? Aquilo que nós trazemos para dentro do nosso ser. Então é muito importante isso. E a gente vê que Raquel, ela era, o que dá a parecer que ela era fútil. Ela não era uma pessoa que tinha algo para dar. Ela tinha beleza. E a beleza, como você falou, e a palavra de Deus fala, né? Ela vai. Às vezes a mulher é linda, linda, linda. Mas vai passando o tempo, a velhice vem as rugas, vem o cabelo branco. Pode ficar uma senhora linda, mas envelhece. Não tem jeito, né? A idade vem. Então, o que a gente aprende com isso é que nós devemos fazer aquilo que Pedro fala, ter no nosso coração, o nosso coração ser dócil, nossa alma ser tratável, né? Nós temos que ser admoestável, né? Deixar-se tratar, né? E também tratar bem os outros, tratar com amor, tratar com carinho. Né? A Pri falou uma coisa aqui que eu achei bem legal. Ela falou assim, os olhos falam mais que muitas palavras. Ele expressa o que não se pode esconder. E isso é verdade. Absoluta. Verdade. Principalmente as pessoas verdadeiras, né? Que nem você está falando. As pessoas falsas podem até conseguir esconder um pouco essa questão. Mas as pessoas verdadeiras, tal, e principalmente se a gente conhece as pessoas, através dos olhos, elas expressam o que às vezes a gente não consegue esconder. Né? Eu lembro, eu acho que eu já comentei aqui em alguma live, eu lembro na época que eu estava bem mal, assim, bem triste, assim, e eu vejo algumas fotos daquela época, a maioria das fotos eu estou sorrindo, mas dá para ver tristeza no meu olhar. Exatamente. Algumas pessoas me falaram isso, algumas pessoas, amigas minhas, falaram assim, olha, aqui dá para ver você sorrindo, mas você estava triste, dá para ver no seu olhar. Por quê? Porque a gente transmite isso mesmo, a gente transmite quando a gente está triste, né? Quando a gente... E aí, por causa de estar triste, eu não posso louvar o Senhor? Não, eu posso, eu devo, né? Você vê quando Neemias está na presença do rei, e ele está triste por causa de Israel. Verdade. O rei pergunta para ele, por que você está triste? Ele percebeu no semblante dele que estava triste, pelo olhar, pela a alegria, ela vai pelos olhos, ela sai pelos olhos, né? Ela não fica só num sorriso, mas você olha no olho da pessoa e vê que ela está feliz. E a tristeza a mesma coisa. E todos os sentimentos, né? O amor, a retribuição, quantas vezes as pessoas às vezes não falam ou fazem alguma coisa esperando algo em troca. A outra pessoa é bem capaz de sentir isso, né? Que tipo de intenção você teve na hora de você fazer determinada coisa, né? Então, tudo isso é algo que a gente tem que analisar e entender que quem transforma isso dentro da gente é o Espírito Santo, né? Porque são raras as mulheres que nascem meigas como Leia, né? Principalmente hoje em dia, a gente vê que meiguice não é o forte da maioria das mulheres. Mas a gente precisa ser meiga, né? Ainda eu falo com algumas mulheres que hoje a gente tem descoberto poderes, entre aspas, que as mulheres têm, coisas que as mulheres podem fazer, mas elas não podem perder a feminilidade, não podem perder a meiguice, não podem perder a submissão da maneira correta ao esposo, né, do jeito certo, porque às vezes a mulher ganha um poder e aí ela quer se colocar acima dos outros, né? E isso não é só também com o marido, às vezes, por exemplo, em cargo público, cargo de trabalho. Você vê uma mulher, às vezes, ela é de um jeito, ela é colocada como chefe e ela se revela. E ninguém aguenta ficar perto dela. Ninguém
tolera, ninguém aguenta. Então, o fato de ser uma mulher meiga, né, é importante para a gente entender isso. E meiga não é ser trouxa, né? Não é ser meiga gananciosa, isso sim, as mulheres de hoje em dia são meiga gananciosas. E o ser meiga não é ser trouxa, o ser meiga, às vezes, é ser mais esperta, inclusive. Né? O ser meiga é tipo, é a hora agora de eu ficar calada, de eu não... como chama? De eu absorver isso, esperar o momento certo para fazer determinada coisa, tudo isso tem a ver com meiguice, né? Meiguice não é ser a boba, a que vai lá, o marido chegar e deixa eu tirar o seu sapato para pôr o seu chinelo. Nós não estamos mais nessa época. Ok, se você quer fazer, você faça, não estou sendo contra isso. Eu só estou falando que não é isso que é ser meiga. Ser meiga é você saber responder às pessoas com delicadeza. E essas pessoas incluem, principalmente, nossos maridos e filhos, né? Irmãos. E uma coisa, né? E uma coisa, né? Leia tinha tudo para não ser meiga. Porque desde a infância, ela foi sempre a sombra da irmã. A desprezada. Desde a infância. E provavelmente o pai também deveria ter uma preferência, né? Ali pela filha, por o jeito que era bonita, chamava atenção, e Leia, o que ela ficava sempre na parte por trás, sempre ficava por trás, a sombra, né? Então, ela deveria ser uma mulher amarga, deveria ter se tornado só a maneira que ela se casou, só a maneira que ela se casou já era motivo suficiente para ela ter rancor pro resto da vida, entendeu? O pai te obrigasse a pôr um véu na cara, encher o teu marido de bebida e te entregar para ele na noite de núpcias, enganada, né? O cara tá achando que tá com a bonita e ele tá com a feia, né? E você sabendo de tudo isso, né? Tipo, isso já é motivo suficiente para ela, pro resto da vida, pros 30 anos seguintes, ela ficar, eu fui desprezada, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, e não sei o quê. Ser uma mulher amarga. Exatamente. Meu pai me empurrou. Meu pai me empurrou para esse casamento, né? E ser uma mulher amarga. E pelo contrário, ela era uma mulher que, inclusive, né, põe aí o nome de Judá, que é louvor, uma mulher que louvava ao Senhor em todas as circunstâncias. O que foi? Cortou. Cortou? Voltou, né? Voltou? Voltou. Eu estou ouvindo. Né? Ela era uma mulher que louvava ao Senhor sempre, né? Você quer falar mais alguma coisa, assim, com relação a ela? Porque, pelo que eu tenho visto aqui, nós temos 5 minutos. Você vê que nunca encerra o assunto Não, eu falei, né? Pessoal, falei assim, olha, o estudo que a minha mãe fez daria pra gente fazer umas 6 lives. Aí a Denise falou assim, faz as 6 lives. Aí Aí eu falei assim, gente, é impossível. Eu falei assim, primeiro que fazer uma em seguida da outra não dá. E aí depois, para começar o assunto tudo de novo, e tem gente que participa dessa, e não participa da outra, aí não dá, tem que ser assim. É assim. O bom, sabe o que é? Que é bom que as pessoas vão procurar agora saber mais. Né? É verdade. Sobre Leia, sobre Raquel. Porque o Velho Testamento é riquíssimo. É maravilhoso, é uma história. Eu gosto de ler o Velho Testamento, porque você vem contando uma história, vem contando a história do povo, desde lá, e aí vem a história de Jacó e Esaú, né? Aqui mesmo, no meio da história de Leia e Raquel, tem o reencontro de Esaú com Jacó. Tem o encontro de Jacó com Deus. Então, como diz o caipira, é conversa para mais de metro. Não dá para você abordar todas as coisas. Eu creio assim, que o mais importante que nós gostaríamos de falar sobre essas duas, o mais importante que a gente gostaria de falar sobre essas duas, a gente colocou aqui. E qual é a moral da história, se é que pode haver uma moral? É nós aprendermos com Leia e não com Raquel. Aprendermos a ter um coração bonito diante das pessoas, meigo, saber tratar bem as pessoas, porque o resultado é tremendo.
O resultado de Leia, nós temos. Ela ficou com o marido até o fim. É o resultado. E qual foi o resultado de Raquel? Morreu ainda precocemente. E uma Morreu, ela coisa botou... importante também. Leia, no caso Judá, que é louvor, Jesus é descendente de Judá, né? Da tribo de Judá. Exatamente. Né? Ou seja, então, era a vontade de Deus, na verdade, que Jacó se casasse com Leia, porque Jesus veio dessa descendência, veio dessa ascendência, né? E é aquilo, né? Existe a vontade do homem, a vontade da carne, né? Da carne de Deus, né? E eu creio que Leia era a vontade de Deus para Jacó. Também mas os olhos dele estavam em Raquel. Enganou ele. Agora, o que aconteceu? Aconteceu que aquela que ficou até o fim foi aquela que Deus tinha preparado. Eu creio assim. Deus preparou. Eu ainda brinquei com a Najara aqui, né, antes da live, né? Eu falei para ela assim, que Jacó era analfabeto. Aí ela falou, por quê? Como você sabe? Eu falei, porque ele amava a Raquel e não lia. E ela, eu já sabia. Eu falei, você sabia, você caiu. Ia ser velha, então, né? É bem velha, mas ela fala, mas como você sabia? Então, ele amava a Raquel e não lia, ele era analfabeto. Então, Jesus. O importante é esse, é que depois eu tenho plena convicção que ele amou Lia. Eu também. Amou a Lia, não pela beleza dela, mas pelo que ela era, pela beleza interior. Porque se não fosse assim, quando ele morreu, ele gostaria de ser enterrado junto de Raquel. E não foi esse o caso. Então nós temos que aprender isso e buscar isso nas nossas vidas. Ser Lia e não Raquel. O que você está rindo aí? A Lori colocou aqui, né? Foi Deus quem preparou a música do meu casamento. A gente tem uma história muito cômica dessa música. Aquela música. Aquela música do meu casamento. Foi Deus que preparou. Depois a gente conta. Tem muitas outras coisas. É que agora você precisa orar, porque eu não sei quantos mais segundos a gente tem aqui, porque ainda não apareceu. A Najara caiu. Fazer uma oração, né? E para que a gente, primeiro para que a gente possa se enxergar, né? Ver, observar para nós mesmos, ver se estamos sendo Raquéis ou Leias, né? E para que o Senhor nos dê esse coração meigo, né? Porque a palavra de Deus fala que ele é manso e humilde de coração e para nós sermos como ele, né? Como Jesus. Amém. Né? Então, se você puder fazer uma oração agora. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de podermos conversar, Senhor, com muitas mulheres nessa noite, Pai. Queremos, Senhor, pedir a Ti, Senhor, que Tu nos dê um coração manso e humilde, Senhor. Que possamos ser como Leia, Senhor, uma mulher meiga, Senhor. Que aqueles que estiverem ao nosso redor possam, Senhor, se sentir amados por aquilo que nós somos, Senhor. Que os nossos olhos possam transparecer o Teu amor, Senhor. Porque o Teu amor, Senhor, é aquilo que tem que estar dentro dos nossos corações. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele derrama o amor em nossos corações. Então, Senhor, que isso seja, Senhor, transparecido nas nossas atitudes, Senhor, na nossa vida, Senhor, e nos nossos olhos, Pai. Que possamos, Senhor, nesta noite, aprender a sermos como Leia. Mas não somente isso, aprender a sermos como Jesus. Senhor, andarmos como Ele nos ensinou, Senhor, para que possamos alcançar, como diz a Tua palavra, corações sábios, para que possamos alcançar a vinda do Senhor Jesus. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor, e te pedimos a Tua bênção sobre cada mulher, cada homem, cada pessoa que esteve nesta live, Senhor. Que a Tua bênção seja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquei preocupada com a hora. Todas sejam abençoadas. Sumiu de Não, deu certo, ainda tá dentro. Falta 28 segundos, eu vou apagar. Vai estar gravada a live, tá, gente? Lá no canal da igreja. Tchau, mãe. Tchau, gente. Tchau, tchau.